Olá, peixes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal Temperança com Amor. Eu vou trazer para vocês mais uma leitura para o mês agora de outubro, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu peço que você tenha um entendimento que é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva. Se você veio ver essa leitura para alguém, peixes, essa leitura ela pode falar com você, ela pode estar espelhada, ok? Pegue daqui somente o que for para você. O que não for para você, deixe passar que é para outra pessoa. As cartas já foram muito bem embaralhadas, tá? Olhe também Sol, Lua e Ascendente no teu signo, se você souber no teu mapa natal. E seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Vamos tirar primeiro uma carta com Diário de uma Bruxa e ela vai ficar aqui. No final a gente vê, tá bom, peixes? Que Arcanjo Miguel, a luz, o amor estejam com a gente nesta mesa, direcionando, trazendo o entendimento e a verdade para o signo de Peixes para o mês de outubro. Peixes, 9 de pentáculos, 9 de ouros, falando para você de uma independência, de frutos, né, de um trabalho árduo feito aí por você. Você tá muito ansiosa aí, passou por algum tipo de ansiedade, peixes. Você aí, numa angústia, numa preocupação, seu sono perturbado, sem saber, isso aí é uma ansiedade que você tá passando, né? Tá com medo de alguma coisa, a transformação, a morte. Isso aqui é fim de um ciclo, o peixes. Se você vem passando por algum tipo de aflição, alguma coisa aí, isso aqui é um recomeço, e um recomeço grande. A morte é a finalização de um grande ciclo aí que você vem passando. E talvez isso esteja te causando muita dor, mas você precisa abraçar a mudança que será feita. Essa carta aqui tá falando exatamente de você, peixe. Porque eu vou tirar mais duas, então a carta central é você. Isso aqui é uma renovação, isso aqui é uma questão de você se livrar daquilo que não te serve mais. É um desapego essa carta da morte, ô peixe. A Rainha de Paus. Isso aqui é uma confiança. Isso aqui é uma pessoa que tem energia para liderar e as coisas dela que ela faz com otimismo. A realização de projetos dela. O mundo. Ó, você aqui, peixes, com essa carta aqui, ó. Vamos lá. Eu vou falar dos dois lados das cartas, tá bom? Esse 9 de pentáculos, de ouros, o que quer que seja aqui, de terra, ao mesmo tempo que ele fala de uma independência, de um sucesso, ele fala também de uma dependência emocional, de uma instabilidade. Se a gente estiver falando de trabalho, aqui, a gente está falando de um sucesso. A gente está falando de alguém que conseguiu as coisas por esforço próprio. Do lado contrário, a gente pode estar falando de uma estabilidade, uma instabilidade financeira, de uma negligência, tá? De uma procrastinação nas coisas. Esse 9 de espadas, ele vem trazendo dessa carta uma ansiedade, uma insônia, um pesadelo, uma preocupação muito grande.
Se a gente estiver falando de amor, no amoroso, isso aqui pode ser um relacionamento de um passado, de alguma coisa que finalizou. Por quê? Porque a gente aqui tem a morte. Então, se a morte vem trazendo para você uma finalização de um relacionamento, de alguma coisa que vinha trazendo transtorno para você, ou da finalização de um trabalho que foi aí procrastinado e não teve a merecida atenção, né? E você caiu em dívidas, porque essa carta fala de dívidas, de coisas não pagas, de coisas que ficaram para trás, de uma imaturidade na parte material. A morte fala de um final e uma coisa que vai ter que ser aceita, de uma finalização que será realmente aceita. Por quê? Porque a rainha aqui, ó, ela vem falando muitas vezes de insegurança, de ciúmes, de manipulação. E do lado, como conselho que ela vem trazendo, ela fala de sentimentos inadequados, se a gente estiver falando de relacionamento. Ela fala de fracasso, ela fala de desânimo, se a gente estiver falando de valores, de dinheiro, de trabalho, de uma coisa que não teve a merecida atenção. A carta do mundo, ela fala para você de conclusões, mas ela fala também de um fracasso, numa decepção, de uma preguiça. Então, peixe, se você vem vindo aí de uma situação que não foi legal para você, tanto no relacionamento quanto no lado financeiro, aqui você pode estar tendo também a sensação de fracasso, a sensação de estar sendo estagnada. É nessa carta aqui. Aqui fala de você foi bloqueada a ponto de não conseguir chegar na plenitude onde você queria. Fundo do maço, o que tem no fundo do maço aqui, ó? O diabo, a ambição, os vícios, o materialismo, aquela coisa, sabe, peixes, tudo que é demais faz mal. O remédio tomando, se você tomar dipirona, as 30 gotas que é necessário para você, para sua dor de cabeça, ele vai te curar. Mas se você tomar o vidro todo de dipirona, ele vai te fazer mal. É isso que essa carta fala. E é isso que vem falando aqui. Eu não vou florear falando, ai, peixes, nossa, por que, né? Não, vou mostrar para você o que tem na mesa. Então, assim, ó, essa carta aqui, ela fala que você, o seu materialismo, as suas sombras, os seus prazeres, sabe a tentação? Você foi ambicioso demais. Você talvez aqui não tenha tido a capacidade do controle. Isso aqui te prejudicou. Você precisava ter o autoconhecimento do desapego para que isso aqui não te fizesse mal. Se a gente estiver falando de um romance, isso aqui é aquela paixão, sabe aquela coisa que vem, que derruba, sabe aquela paixão avassaladora, aquela, sabe? É isso. E se a gente estiver falando de dinheiro, de trabalho, de conquista, bom ter ambição? Sim, é ótimo ser ambicioso, mas não ser ganancioso. Não ser materialista. Vamos pegar o tarot das bruxas, o diário de uma bruxa, perdão. O que eles estão falando aqui para peixes? Peixes, mês de outubro.
Peixes para você no mês de outubro. A rainha de espadas. Essa rainha, ela é intolerante. Essa rainha, os pensamentos dela. Essa rainha de espadas é aquela rainha do infortúnio. Sabe aquela rainha que é inflexível, que é intolerante? Essa rainha, muitas vezes, ela culpa as pessoas pelos problemas dela. Porém, aqui, ela tem uma visão ilimitada das coisas. Mas entenda, peixes, que aqui a gente não está falando só de uma mulher, porque a carta do tarô, ela vai falar de energia. Então, aqui a gente pode estar falando de energia masculina e energia feminina, tá bom? Ah, mas é rainha. Não, é energia. É a energia daquela figura, tá? Então, aqui a gente pode estar falando, sim, de uma mulher que pode ter uma energia muito forte, puxada para o masculino também, tá? E essa pessoa é intolerante. Muitas vezes ela culpa os outros pelo fato dela ter errado. As atitudes dela, ela não aceita que ela errou. Ela é intolerante. Ó, o 8 de paus. O 8 de paus, ele fala para você de coisas, de finalizações. Sabe, ó, aqui você tem o 9 de espadas e aqui você tem o 8 de paus. E o 8 de paus, muitas das vezes aqui, ele sempre vai falar de mudança, de uma nova fase. De coisas que vão... É o final para um recomeço. Esse 8 de paus. É finalização aqui, é como se você tivesse... É o fim de um ciclo. Realmente com... Não é você que vai falar se vai terminar ou não, já terminou. Porque a morte está aqui. Ah, mas eu não quero, mas não tem como, já finalizou, já foi. É por isso que eu tô falando, se a gente estiver falando de romance, aqui já acabou. Isso aqui é o fim para um novo início. O 8 de paus aqui, ele fala de mudança, nova fase, você vai passar de fase. O 2 de copas, o 2 de copas fala de celebração. Então, assim que você tiver essa finalização e essa finalização for concluída, peixes, é uma nova fase para você. O 2 de copas, ele fala de uma parceria, de um novo começo, com uma nova pessoa, com uma nova sociedade. Fala de união, fala da resolução dos problemas, de contratos, fala de contratos positivos. Rainha de paus. Ah, o 3 de paus. O 3 de paus, ele traz uma perspectiva de você estar dando início, né? Você já tem aí o seu começar, a sua, vamos dizer que a sua união, a sua cooperação, a solução dos seus obstáculos. Isso aqui pode ser até ajuda de outras pessoas. Esse 3 de paus, ele fala de uma coisa recíproca. Pode falar também de uma reconciliação, pode, mas pode falar também de um começo vantajoso, de um auxílio de uma outra pessoa, que é uma coisa vantajosa para você.
a rainha de paus e aqui o 3 de paus. Então, muitas vezes a gente acha que sai perdendo o peixes, mas você tem oportunidades positivas aí chegando para você. Essa carta, ela traz o entendimento com a geração os seus problemas sendo resolvidos, sabe? O 7 de paus, isso aqui é uma defesa. Isso aqui é como se você estivesse se defendendo de coisas. Isso aqui é a coragem de enfrentar o que tem pela frente. Então, se o mundo vem trazendo para você a conclusão das suas realizações, o novo que chega, a totalidade, viagens, coisas novas que estão chegando para você, é você enfrentando isso com dignidade. Essa carta 7 de paus, ela fala da coragem, da autoconfiança. Tá vendo? São muitas pessoas apontando para você e você se defendendo. O 7 de paus aí, ele fala para você de você ter o entendimento das resoluções das suas coisas. É uma vitória através da perseverança. Você perseverando ao 3 de paus e o 7 de paus. É isso, peixes. Ó, o imperador. O imperador é aquele cara que ele sabe das conquistas dele. Ele sabe dos planos e do poder dele. Dos objetivos práticos. Esse cara é um cara prático. Ele não enrola para fazer, sabe? Tudo aqui nele é resolvido como ele desejou. Não tem obstáculos para ele. Ele vai resolver os problemas dele. O peixes. Tenha isso como energia, tanto para homem quanto para mulher. Tá bom? Vamos ver o Lenormand, peixes, do que a gente tá falando. Se é de um relacionamento, se é de uma sociedade, se é de uma amizade, se é de trabalho. Rainha de espadas, é você, ó. Aqui é uma mulher realmente, tá? Aqui sim é uma mulher realmente. Aqui pode ser um homem com uma energia feminina muito grande. Aqui realmente é uma mulher. A casa. Aqui a gente tá falando de família. A casa, ela fala da segurança, da proteção. A casa, ela fala da estabilidade. A casa fala de família. A casa fala do seu íntimo, tá vendo? Do seu eu interior. O cavaleiro é o mensageiro, é a pessoa que vence os obstáculos, são novas ideias chegando. Aqui a solução dos seus problemas. Eu falo isso porque esse 9 de ouros aqui, ó, é o sucesso. É coisa boa chegando para você, que é aqui a finalização de alguma coisa desse 2 de copas aqui que vem trazendo realização para você junto com esse cavaleiro. A felicidade, o amor, a oportunidade, o sucesso, que é exatamente a cooperação que vem trazendo esse 3 de paus. A felicidade e o sucesso. Os desgastes. O 7 de paus é aquela carta chata, como eu disse. Novamente, tá vendo? Que, ó, vou falar pra vocês. Tá vendo o 7 de paus? Você se defendendo, você já está cansada, desgastada. Se você olhar essa carta aqui, é exatamente o 7 de paus. Dizendo pra você
de dificuldades, de obstáculos, de coisas que você esteja se defendendo, peixes, de coisas que talvez você tenha ainda que enfrentar. Talvez isso aqui seja já a finalização dos seus problemas, porque já está no final. Você já veio passando por isso aqui. A lua fala de uma inconstância, de fantasias. A lua tem fases. A lua fala para você das suas emoções, né? De uma pessoa sensível. A carta da Torre fala para você se interiorizar, para você buscar dentro de você o isolamento, uma proteção, para você refletir no que está acontecendo, peixes. Tá vendo? Pede que você tenha um momento de silêncio com você. A lua também fala disso. Quando você olha a lua, você está apaixonado, você fica olhando, você tem tantos sentimentos, né? Olga, caiu, eu vou aceitar porque ela caiu. Então, essa carta do galo, ele vem falando para você despertar. Ele vem falando para você que você tem o domínio da sua situação. Porque o galo, se você coloca uma outra pessoa junto com ele, dois galos juntos, eles brigam demais. E essa carta, ela fala da superação de obstáculos. Essa carta, peixes, ela fala de novas situações, de desafios, que assim, ó, a sua monotonia acaba, tá? É como se você precisasse ter coragem e ser assim, conquistar o seu território. Dois galos juntos, eles brigam, duas pessoas juntas. Se você estava passando por esse tipo de dificuldade aí, enfrentando, você precisa ter coragem, você precisa falar alto. Alto que eu falo assim, claro, que as pessoas entendam o que você está falando aí. O fim da situação que você vem passando, tá vendo? 2 vezes a morte veio confirmar o fim dessa situação ruim que você está passando, porque o caixão, ele fala de um término, mas ele fala de uma evolução. Isso aqui é a resolução de coisas que você vem passando aí. É a finalização e o recomeço. São novas relações, são finalizações de coisas, de tudo que você imagina. Esse homem do cavalo branco é aquele cara, é alguém que você conhece, é alguém de confiança, é um cara bondoso, é um cara amoroso, é um cara que traz para você a confiança. Pode ser alguém familiar seu, de mais idade, tá? Pode ser alguém de muita confiança sua, peixes, mais velho, que vem trazer para você um auxílio, um alento. É esse cara aqui, ele vem trazer para você uma claridade, uma nova perspectiva, ele vem trazendo o auxílio para você. Esse aqui é o 9 de ouros. E o 9 de ouros, ele fala de sucessos e lucros. É a mesma coisa, é uma pessoa que vem trazer um auxílio para você. Peixes. É uma pessoa mais velha, é uma pessoa que você conhece. Tarô das Bruxas, trazendo a Imperatriz. E a Imperatriz, aqui a gente já tem o Imperador. A gente pode estar falando aqui de um casal também, tá? A gente pode estar falando de 2 pessoas aqui. A Imperatriz, ela fala da resolução dos problemas, do crescimento. Aqui ela fala das habilidades que ela tem. A Imperatriz,
Por mais que ela seja essa pessoa bonita, essa pessoa que ela senta no trono e ela tem as realizações dela, as ações, os planejamentos com o progresso, muitas vezes ela pode falar também de desperdício e infidelidade. Muitas vezes ela pode vacilar no fracasso. Tá vendo? A oscilação. Ora bem, ora não, ora bem, ora não. E esse seu jogo veio falando isso o tempo todo. Ora você tá bem, ora você cai. Você tem a transformação, você tá bem, depois você cai. Você precisa estar sempre se defendendo. A incongruência de você estar sempre com essa coisa de não sei o que fazer, qual o tempo certo. A ambição exacerbada. O materialismo demais. A dependência do dinheiro. Caiu uma energia. Eu vou finalizar aqui, tá bom?